Amanhã, um jogo mais do que decisivo, um jogo que define a vida do Atlético não só no Campeonato Brasileiro, mas também na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Tudo vai ser decidido amanhã no Mineirão, Atlético e Bahia. Quem fala do jogo daqui a pouco é o Cláudio Rezende, junto com o Emerson Pancieri, mas vamos saber antes do Thiago Reis como estão preparativos do Cruzeiro para pagar contas, para botar o time em campo e para cuidar ainda mais da recuperação da equipe. Fala, Thiago. Fala sim, Emanuel, ouvintes da turma do bate-bola, 6h13. Cruzeiro acaba de confirmar os seus primeiros reforços para a temporada. Nenhuma grande novidade, nomes que a Itatiaia já vinha acompanhando nos últimos dias com o Samuel Venâncio, mas agora é oficial. Cruzeiro informando ao seu torcedor que começou oficialmente a reformulação do elenco para a temporada de 2021. Alan Ruschel, o volante Matheus e também o meia Marcinho. O Alan Ruschel, ex-chapecoense, aliás, a Chape fez um vídeo muito bonito de despedida ao Alan Ruschel, isto porque ele é um dos sobreviventes do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense que ia à Colômbia, um grande símbolo daquele momento de muita dor, um vitorioso e também agora vestindo a camisa do Cruzeiro para ser vitorioso na sua carreira profissional, vitorioso na vida, que é o Alan Ruschel, agora também com essa oportunidade de vestir a camisa do Cruzeiro. Ele é lateral esquerdo, natural do Rio Grande do Sul, assinou o contrato até o fim de 2022, o Alan Ruschel. Outro reforço do Cruzeiro para a temporada é o Matheus Barbosa. Esse se destacou no Cuiabá, na campanha que culminou com o acesso da equipe cuiabana à primeira divisão do Brasil. Ele tem 26 anos e vem por empréstimo. Ele pertence ao Avaí, é natural de São Bernardo do Campo. O Matheus Barbosa, que já passou por Botafogo de Ribeirão Preto, América de Natal, Paulista de Jundiaí e, como eu disse, pertence ao Avaí. Tá vindo por empréstimo este acordo junto ao time havaiano e o Matheus fica com o contrato até o fim desta temporada. E o outro reforço, e eu chamo a atenção, deixei ele por último propositalmente, porque dos três anunciados pelo Cruzeiro, é o que tecnicamente chama mais a atenção. O meia Marcinho, de 25 anos, acertou o contrato até o fim do Campeonato Mineiro do ano que vem. Ele é natural do Paraná e fez uma campanha brilhante com o Sampaio Correia, comandado pelo Léo Condé, que já vai falar conosco na turma do bate-bola. O Marcinho participou de 37 dos 38 jogos do Sampaio Correia. O Sampaio começou muito mal a Série B, chegou a ser lanterna, depois uma arrancada incrível quando assumiu o Léo Condé, que é mineiro, inclusive, fez um trabalho extraordinário no Sampaio e o Marcinho foi destaque. O Marcinho, que já passou pelo Londrina, pelo Operário, pelo Oeste, Brasil de Pelotas, Sampaio Correia, e agora chega para ajudar o Cruzeiro na temporada 2021. Digo que ele chama a atenção tecnicamente porque é aquele 10 clássico, canhoto, bate com a direita, cabeça erguida, faz gol de falta, fez muitos gols nesta Série B, e o Marcinho tem tudo para ser destaque do time do Cruzeiro na temporada. E até para conhecer um pouco mais das características do Marcinho, nós estamos na ponta da linha com o Léo Condé. Como eu disse, mineiro, foi o comandante do Sampaio Correia nessa trajetória brilhante da Bolívia querida. O Sampaio Correia quase subiu, quase conseguiu o acesso, perdeu o fôlego na reta final de Série B, e o Léo Condé para trazer pra gente informações e detalhes deste jogador que você comandou por tanto tempo lá no Sampaio Correia. Léo Condé, que está assumindo o Novo Horizontino para a disputa do Campeonato Paulista. Parabéns pela temporada com o Sampaio, boa sorte com o Novo Horizontino. Mas, Léo, primeiro, uma alegria falar com você novamente e tê-lo aqui na turma do bate-bola. Boa noite, Condé. Boa noite, Thiago. Prazer falar com você e com os ouvintes da Itatiaia. Obrigado aí, realmente foi uma campanha muito bacana à frente do Sampaio Correia. Mais uma, né? Em 2015 a gente já tinha conseguido realizar uma grande campanha por lá também. Agora a gente está aqui nesse novo desafio no Novo Horizontino para a disputa do Paulistão.
Bom, Thiago, em relação ao Marcinho, é um jogador que foi muito bem com a gente no Sampaio, né? Jogava praticamente com 2 linhas de 4, né? Os jogadores de lado faziam uma boa recomposição defensiva. Eu deixava o Marcinho muito solto, próximo do Caio Dantas. Eram os 2 jogadores assim que tinha responsabilidade maior de criar as nossas ações ofensivas, né? Então aquele 10 clássico, né? Jogava por dentro, flutuando ali, próximo do centroavante. Conseguiu se destacar, fez gols, deu assistência, junto com o Caio Dantas também, que foi outro destaque. Ele é aquele meia clássico, né? De boa bola parada, bate bem na bola, boa finalização, jogador que retém bem a bola, tem um bom controle de bola, se movimenta bastante, não é aquele meia velocista, né? É um meia dinâmico, mas que cadencia mais o jogo. E eu acredito que é uma posição assim que está bem escassa no futebol brasileiro, esse meia que joga por dentro ali. Então pode ser um jogador interessante, vai depender muito da maneira que o Felipe vai utilizá-lo, né, na equipe do Cruzeiro, mas sem sombra de dúvida, eu acredito que foi uma boa contratação do Cruzeiro, e se ele conseguir repetir as boas atuações que teve com a gente lá, vai ser um jogador bastante útil aí ao longo da temporada pro Cruzeiro. É um jogador assim com um bom extracampo, cabeça boa, jovem, né? Passou já algumas dificuldades na carreira e esse ano realmente conseguiu, desde o início, manter um grau de concentração elevado, tanto nos treinamentos quanto nos jogos. Beleza? Um abraço a todos aí. Prazer falar com vocês da Itatiaia novamente. Muito obrigado, Léo Condé, mineiro, treinador de mão cheia, foi o técnico da Caldense naquela campanha da veterana extraordinária no Mineiro, bateu vice-campeã, perdendo o título pro Atlético. Minas Gerais precisa valorizar um pouco mais esse tipo de profissional, lá fora está muito valorizado o Condé, nosso futebol precisa ter melhores olhos para esses profissionais aqui do nosso estado. Muito obrigado ao Condé, que falou conosco aqui na Itatiaia. Ô Léo Figueiredo, ele descreveu aí o Marcinho e chama a atenção, ele disse que é aquele jogador escasso, né? Porque esse meia que sabe cadenciar o jogo, que sabe pensar um jogo, tá cada vez mais raro no futebol, né, Léo? Boa noite. Boa noite, Thiago. É porque o futebol tem mudado bastante, né? Algumas coisas evoluem, outras a gente pode considerar que tecnicamente vão mudando, porque o fator físico, e principalmente numa Série B, ele é preponderante. Fisicamente, se você estiver melhor do que contra uma equipe técnica, é bem provável que a equipe mais forte fisicamente vença um jogo de Série B. Não é um jogo de tanta bola no chão, não é um jogo de tantos passes, é um jogo mais vertical, é um jogo mais físico. E quando você tem um jogador que é capaz de atuar nesse perfil de jogo e que tem a qualidade técnica, que é o caso do Marcinho, se transforma num jogador valioso. Não é um craque de bola, não vai chegar aqui e ser um dos maiores 10 que o Cruzeiro já teve, mas pode ser um bom armador no time do Cruzeiro, como o time não teve na temporada 2020/21. O Cruzeiro não tinha nenhuma ligação do seu meio-campo com o ataque. A ligação era quase que feita pelo Felipe Machado, muito pobre o esquema do Filipão. Felipe Conceição vai ter uma grande alternativa. Ele joga com 3 homens no meio-campo, né? Pelo menos foi assim no América e também no Guarani. Mas tendo o Marcinho, na teoria, e eu imagino para ser titular, ele já não vai ter 3 volantes. Vai ter um time mais ofensivo, com provavelmente 2 volantes e o Marcinho, com mais liberdade. E se fizer a mesma coisa que o Condé fez, uma boa observação, dá liberdade ao Marcinho para encostar no centroavante, para pisar muito dentro da área, para fazer gols. Não pode sim. É uma boa contratação. Vamos ver se transforma num grande reforço com o tempo. Mas que foi um dos destaques da Série B, o Marcinho foi, Thiago. E o Marcinho tem essa característica que a gente também não vê com certa frequência já no futebol, que é a bola parada. Bate falta muito bem, pode agregar nesse aspecto ao time do Cruzeiro. O Caio Dantas, citado pelo Condé e por você, ele agora no futebol asiático, né? Foi artilheiro da Série B, todo mundo quis, passou pelo América, e como é a bola, né? No América não jogou nada, e aí no Sampaio Corrêa, artilheiro da Série B, agora tá ganhando os seus dólares fora do país. 6h22. Emanuel, o torcedor tá ouvindo aí, falamos de 3 reforços já confirmados e anunciados pelo Cruzeiro, e o torcedor se pergunta, bom,
O Cruzeiro está anunciando, o Marcinho, por exemplo, já está em Belo Horizonte, a turma está chegando, mas o Cruzeiro não pode registrar jogadores. O que está pensando e preparando a diretoria a respeito deste assunto? Porque está contratando, mas tem que registrar, regularizar os jogadores na CBF, e isso hoje não é possível, porque o Cruzeiro está impedido por uma dívida na CNRD, ainda envolvendo o Bruno Viana, aquele PTC lá do Paraná, PSTC, PTC é partido, né? PSTC também, para um time de futebol é duro, mas o PSTC está cobrando mais de R$1 milhão e o Cruzeiro tem que quitar essa dívida. Manchete da turma do bate-bola: o Cruzeiro, o presidente Sérgio Santos Rodrigues, vem fazendo algumas engenharias financeiras na tentativa de regularizar salários, salário do administrativo, dos jogadores, honrar com os contratos, alguns inclusive já se encerrando, mas para essa dívida da CNRD já há uma solução. O Cruzeiro vai receber na próxima semana, no dia 18, mais especificamente, R$5 milhões envolvendo a venda do Jadson Silva, jogador que veio da base, entrou com uma ação na justiça contra o Cruzeiro, e agora o Cruzeiro, recebendo essa grana, vai quitar essa dívida com o PSTC, e aí o Cruzeiro vai poder registrar jogadores novamente. É aquela história, Manuel, enxugando gelo, né? Paga uma, já aparece outra, mas o presidente Sérgio Santos Rodrigues com a sua equipe nesse esforço financeiro. E o primeiro objetivo agora é quitar essa dívida na CNRD para que o Cruzeiro possa registrar jogadores novamente, inclusive esses 3 já anunciados. Não tem vida fácil a diretoria do Cruzeiro, mas aos poucos vai tentando aí equacionar a situação do clube, e essa, de momento, é um alívio importante, porque o Cruzeiro vai reformular o seu elenco para a temporada, Emanuel. O Sérgio Santos Rodrigues assumiu o Cruzeiro meio no sufoco. O Cruzeiro estava numa efervescência política incrível, e eu tenho a impressão que, já tendo trabalhado antes até no Cruzeiro, o Sérgio já conhecia quase todo o problema financeiro do Cruzeiro, mas penso também que ele não sabia a dimensão de tudo isso, a quanto chegaria a dívida ou passivo que o Cruzeiro tem nesse momento. Então, devagarzinho, vai cumprindo um compromisso daqui, um compromisso dali, até que o Cruzeiro consiga pelo menos respirar um pouco mais aliviado e começar a pensar no time, nos reforços, em tudo aquilo que espera o Cruzeiro em novo ano na Série B. E desse ano não pode passar, Thiago Reis. 6h25. Perfeito, não pode passar, porque senão a coisa vai agravar muito, Emanuel. E você falava aí dessa situação do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Mais cedo eu ouvia a Rita Mundim, economista aqui da Itatiaia, falando da situação do povo, né? Todos nós brasileiros, em tempos de pandemia, a situação se assemelha, né? Você tem que ir busca daqui, um bico dali, faz uma engenharia financeira aqui, corta de lá para poder equacionar as dívidas, e é bem isso que faz o Cruzeiro. Os jogadores contratados já estão chegando a Belo Horizonte, hoje já alguns deles aqui em BH para fazer exames, inclusive o exame de Covid, porque na segunda-feira será dado o pontapé inicial oficial da temporada do Cruzeiro em 2021. Felipe Conceição segue trabalhando nos bastidores com o diretor André Mazzucco, mas tem data e hora para começar a temporada do Cruzeiro em 2021. Segunda-feira, os jogadores se reapresentam, aqueles que já faziam parte do elenco, e esses reforços, as novidades também, chegarão para o Cruzeiro a partir da próxima segunda-feira. Não é segredo para ninguém as dívidas salariais, o atraso do Cruzeiro, então fica sempre aquela expectativa para saber se todo mundo vai se reapresentar. Afinal de contas, é lei, né? O jogador que não está recebendo, se bater 3 meses, pode deixar o clube. O Jadson Silva já tinha feito isso, mas o Cruzeiro conseguiu renegociar. Ele tira a ação da justiça e o Cruzeiro apura uma grana com o Red Bull. Fica então essa ansiedade para segunda-feira. Tomara que todo mundo se reapresente para o Cruzeiro ter um início de 2021 da temporada mais tranquilo do que foi, por exemplo, em 2020, quando no início da temporada houve uma debandada. Vamos acompanhar atentamente essa reapresentação do Cruzeiro na próxima segunda-feira, Emanuel. Vamos seguindo com a reunião da turma do bate-bola. Daqui a pouco, informações do América, informações de Atlético e Bahia, as últimas da turma do bate-bola, muita novidade nesta sexta-feira, fechando a semana. Na turma do bate-bola, 6h30, chegando a informação do América, como sempre, Emerson Romano.
Boa noite, Emanuel, Léo, ouvinte da turma do bate-bola, em especial para a nação americana que teve agora há pouco confirmado o segundo reforço desta temporada. O anúncio de um acerto já estava rodando há um bom tempo nessa semana, mas o América de forma oficial bateu o martelo, confirmando a contratação do atacante Leandro Carvalho, 25 anos, vem emprestado pelo Ceará até o final deste ano, até dezembro de 2021. Paraense de Belém, revelado no Papão, revelado no Paysandu, passou por equipes como o Penapolense, também a própria Tunaluso, que é o outro terceiro time da capital paraense, e passou também pelo Botafogo, mas no Ceará é que conquistou os títulos, chamou a atenção e inclusive sob o comando do técnico Lisca, em 2018 teve o apogeu do seu futebol, o melhor momento da sua carreira, tanto que a contratação do Leandro é um pedido pessoal do técnico Lisca, que é um jogador que ele simplesmente adora. Segundo o que apurei, o Lisca teria até falado que é o jogador que ele mais gosta de ter trabalhado, mais gostou de ter trabalhado até agora. Vale lembrar que antes da confirmação do Leandro Carvalho, o América já tinha confirmado o retorno do zagueiro Ricardo Silva. E aí a pergunta, comentarista Léo Figueiredo, foi uma boa? E até vou te dar uma dicasinha, vou te dar um teaser. Sai Felipe Augusto, entra Leandro Carvalho. A saída do Felipe Augusto, Romano, principalmente pelo que ele não entregou na reta final, é uma boa notícia, né? O Felipe Augusto teve um bom início na América, depois uma lesão e aí não jogou mais. Então, ele realmente não vai fazer falta. O Leandro Carvalho, eu confio muito no Lisca para essa indicação. Porque o Leandro Carvalho não teve uma grande temporada na última temporada do Ceará. Ele fez apenas 3 gols. Chamou muito mais atenção, e eu estava lendo nos jornais, né, nos nossos companheiros do Nordeste. O Leandro foi expulso 3 vezes, tomou muitos cartões amarelos, jogador que reclama muito dentro de campo e muito cri-cri, assim foi considerado. Então não foi um grande ano para ele. Ele vai ter uma grande oportunidade de recuperar a carreira com o Lisca, porque você citou, o melhor momento dele foi em 2018, sob o comando do Lisca no Ceará. Foi quando ele fez os gols importantes, quando ele foi titular. Então ele vai ter uma oportunidade de dar uma recuperada na carreira. Tecnicamente é um bom jogador, é um cara veloz que pode jogar ali como 9, pode jogar pelos lados do campo, parecido com o Rodolfo. Tecnicamente não vou fazer essa comparação, até porque não sei como o Leandro Carvalho está chegando e gosto muito do Rodolfo, mas o estilo de jogo me parece que o Lisca procura ter um cara estilo Rodolfo para dar uma revezada ali na frente, ou quem sabe, Romano, jogar até os dois. E é um jogador que sabe fazer gols, né? Importante que o América, quando precisou também de peças de reposição, acabou sentindo falta. E agora, Emanuel, notícia de bastidores, porque hoje foram protocoladas as 3 chapas para a eleição do América. E em cada conselho, serão 3 conselhos, cada conselho chapa única. O América, mais uma vez, dentro de um consenso. Há muitos anos já que o América vem nisso, até sem disputa, chega a um consenso de nomes. Então foram escolhidos integrantes dos conselhos fiscal, de ética e do conselho de administração, que tem chapa composta pelo Alencar da Silveira, pelo Américo Gasparini Filho, pelo Glauco Xavier, pelo Ricardo Raso e pelo Euler Araújo. O Alencar e o Euler já foram presidentes, já fizeram parte do Conselho de Administração do América em gestões passadas, principalmente 2015, 2016. Já os outros são novatos neste quesito. Na próxima segunda-feira, a Comissão Eleitoral vai analisar durante o final de semana toda a documentação e na segunda-feira aí vai deferir essas chapas que vão concorrer na eleição do próximo dia 22. E hoje aconteceu uma simulação dessa eleição que será eletrônica.
15 conselheiros receberam um link e também receberam uma senha para votação. Ficou de 8 da manhã ao meio-dia esse sistema à disposição. Depois disso foi gerado um relatório entregue à Comissão Eleitoral do América, aprovando o sistema. O sistema é seguro, tudo ok. Então, por conta da pandemia, não dá para comparecer na sede do América para votação. Essa votação será online, mas chapas definidas, sistema aprovado, tá tudo pronto para eleição no América, Manuel. O Atlético prenunciando que vai fazer mudanças para o jogo contra o Bahia amanhã. E o Bahia chega muito abatido pela Covid. Vamos saber as informações desse jogo de amanhã, importantíssimo para o Atlético e também muito importante para o Bahia na luta contra o rebaixamento. Cláudio Rezende, Emerson Pansieri. Boa noite, Emanuel, Emerson Pansieri, comentarista Léo Figueiredo, a quem nos acompanha na turma do bate-bola. Esse jogo promete, porque o Galo tem que vencer. Já tem 2 jogos aí com resultados ruins fora de casa. Derrota para o Goiás, empate com o Fluminense, a torcida na bronca, cobrando o rendimento melhor do Atlético, e o Bahia numa situação delicadíssima de zona do rebaixamento com seus problemas, não? O Emerson Pansieri vai trazer daqui a pouquinho aí muitos desfalques no Bahia, mas o Galo sabe que dentro de casa ele precisa se impor, e o Galo volta ao Mineirão da última vez que jogou no Gigante da Pampulha, e vem sendo assim, né? O Atlético consegue resultado bom. Contra o Santos e Fortaleza, foram 2 jogos em casa seguidos, 2-0 no Santos, 2-0 no Fortaleza. Depois disso, o Atlético perdeu o Queno também, né? E o Queno não volta ainda nesse jogo. O ataque do Galo não está sendo o mesmo e vem sofrendo bastante, mas em casa o Atlético aposta muito na força que tem no Mineirão. Para amanhã, o time fechou hoje a preparação, o treinamento aconteceu cedo na cidade do Galo. O jogo será às 7 da noite no Mineirão, então o torcedor do Galo já pode agendar aí amanhã, Itatiaia transmite, Galo e Bahia com o Caixa às 7 da noite, e o Sampaoli vai definir a escalação mais próximo do jogo, porque ficou muito apertado aí o tempo depois do jogo contra o Fluminense para essa partida de amanhã. O Galo já chegou ontem pela manhã, um treino só regenerativo, hoje essa atividade, mais recuperação ainda física dos jogadores. Uma mudança é certa, o Jair volta no lugar do Alan, troca o primeiro volante. O Alan agora está suspenso com o 3º cartão amarelo e o Jair estava indisponível contra o Fluminense, então ali não tem erro não. Agora, outras alterações podem acontecer. Por exemplo, o Alan Franco não vem se justificando no meio campo. O Alan Franco não é o mesmo do primeiro turno. Depois que ele teve Covid, não conseguiu mais desempenhar aquele bom futebol. Pode sair o Franco para entrar o Natan. É um jogo em casa, o São Paulo já fez isso outras vezes. O meio campo, por exemplo, com Jair, Natan e Johan. Não está descartado não. E lá no ataque, pode aparecer pela esquerda o Marrone. Foi elogiado pelo Sampaoli, a gente até imaginava o Marrone titular contra o Fluminense, porque o ataque lá com Vargas e Sacha juntos, eles dois não renderam contra o Goiás, e contra o Fluminense foi a mesma coisa, e o Marrone é o único desses aí que a gente vem citando, que joga pelo lado esquerdo, aberto, e tenta 1 contra 1, mais ou menos o que faz o Queno, logicamente devidas às situações aí, cada um no seu lugar, né? Mas o Marrone pode aparecer, e se aparecer, vai sair ou Vargas ou Sacha. Aí o Sampaoli escolhe quem vai ser o centroavante dele para amanhã. Everson, Guga, Hever, Alonso e Arana, Jair, Alan Franco ou Natan e Johan, o ataque Savarino. A esta dúvida aí vai com o Marrone. Se for o Marrone, fica a interrogação: Vargas ou Eduardo Sacha. E o Bahia já chegou a Belo Horizonte, vem com muitos problemas. Dá o panorama do adversário aí, Emerson Pansieri. Boa noite. Boa noite para você, Cláudio, Emanuel, Léo, aqui nos acompanha. O Emanuel foi muito feliz, e você também, Cláudio, quando destacaram essa situação do Bahia, do técnico Dato Cavalcante, que tem essa luta que é gigantesca para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. 16º colocado, 37 pontos, uma campanha péssima, 18 derrotas até agora, 10 vitórias apenas, 7 empates, e o time veio realmente com muitos problemas. A Covid
acertou de fato o Bahia. Inclusive, a relação dos novos atletas com a Covid-19 ainda não foi repassada pela assessoria de imprensa do clube, porque são muitos atletas, são vários jogadores e eles não têm ainda essa dimensão para passar e como vai ser, inclusive, todo o tratamento desses jogadores. Mas o que a gente pode confirmar, o Thiago e o Edson, esses estão sim com a Covid-19, não enfrentam o Galo. O problema também no gol, o Douglas, que é um goleiro que fez uma boa participação na Série A, ele ainda é dúvida, um trauma no joelho, e fica essa questão se vai a campo ou não contra o Atlético. O outro, que é o substituto, o Anderson, esse jogador foi liberado para resolver problemas particulares, então o Matheus Claus, que seria uma terceira opção para o gol, pode começar a partida contra o Atlético. Além dessa questão que eu coloquei da Covid, o meia Daniel foi expulso no último jogo, empate com o Goiás por 3-3. É outro problema nessa equipe do Dado Cavalcante. Pelo menos ele tem uma notícia boa. Lateral esquerdo, Matheus Bahia, que é um jovem atleta, vem fazendo uma boa participação quando é acionado. Esse pode jogar. Para fechar, Cláudio, o Índio Ramírez, que chegou a ser envolvido também naquela polêmica do Gerson, todo mundo se recorda, esse jogador está machucado, 6 meses, ou seja, a vida do tricolor baiano da boa terra tá fácil não, Cláudio. E o Atlético não tem nada a ver com isso, tem que fazer a parte dele, tem que vencer o Bahia. O Santos também veio com um time muito reserva contra o Galo. O Galo, naquele jogo, já se impôs no início, fez um gol no início da partida e ali facilitou a situação. Tem que ser assim contra o Bahia também. Daqui a pouco o sinal eletrônico da Itatiaia vai marcar 6h45. Desta vez o Galo entra em campo antes dos concorrentes. Na última rodada entrou depois. Já sabia resultados do Flamengo e do Internacional. Agora joga amanhã, 7h. O Galo tem que vencer e se aproxima, vencendo dos dois. O Inter joga domingo contra o Vasco em São Januário e o Flamengo recebe o Corinthians no Maracanã. Ambos os jogos 4h. No Atlético é o seguinte, a turma não quer ficar olhando muitos adversários não. A meta do Sampaoli e do grupo de atletas, fazer 9 pontos, vencer os 3 jogos que restam, Bahia, Sport e Palmeiras. Vencendo esses 3 jogos, garante fase de grupos da Libertadores. E aí, vê o que dá, Se vencer os 3 jogos e conseguir o título brasileiro, melhor ainda. Tá aí o sinal eletrônico da Itatiaia, uma informação quentinha, hein? Agora do final da tarde, início da noite. Sobre a situação do Sampaoli, e o Atlético já teria o plano A para a saída do Sampaoli. Foi uma informação que foi trazida pelos nossos colegas da Rádio 90.3, que o Renato Gaúcho é o nome. A Itatiaia confirmou, o Renato Gaúcho é muito bem visto na diretoria do Atlético, no colegiado dos 4 R's, caso o Sampaoli saia. E aí é bom deixar claro o seguinte, o Sampaoli, a informação que a gente tem é a seguinte, ele tem um representante do Olympique de Marseille que apresentou ao Sampaoli e à comissão técnica dele um projeto para um contrato de 3 anos. A ideia lá é um contrato longo, assim como quase todos os clubes europeus. E a informação sobre salários é a seguinte, falaram para o Sampaoli escolher qual que é a sua pedida. E o Sampaoli, por enquanto, ele fala que está focado na reta final do Brasileiro. Sampaoli não jogou a toalha quanto ao título, então ele falou, só vou decidir o futuro depois, vocês esperam um pouquinho aí. Só que o Olympique de Marseille, por enquanto, não fala em outro nome, não tem nenhum outro nome, parece que estão esperando mesmo a resposta do Sampaoli por lá. Ele é o plano A e único neste momento do Olympique de Marseille. Se ele pagar a multa, e logicamente o time que vai o contratar paga a multa, o Atlético não tem o que fazer. Conversei há pouco com o presidente Sérgio Coelho. E essa situação aí, ele falou, olha, o Atlético quer a permanência do Sampaoli, tem contrato até o fim deste ano e a ideia é cumprir o contrato. Caso o Sampaoli pague a multa, o Galo não tem o que fazer. Não pode segurar o treinador. Se ele quiser ir embora para o clube francês, ele vai. Sobre nomes, o Atlético garante oficialmente que não procurou nenhum treinador. Nem empregado e nem muito menos desempregado também, ninguém, até porque o Sampaoli segue firme até o fim do Campeonato Brasileiro.
Sobre o Renato Gaúcho, conversei com colegas da imprensa do Sul agora. O contrato do Renato Gaúcho vai até o fim de fevereiro. Eles vão até prorrogar o contrato dele para ele poder disputar, comandar o Grêmio na final da Copa do Brasil, né? Que ficou para depois do Brasileirão contra o Palmeiras. Depois disso está tudo indefinido no contrato do Renato Gaúcho. Aí é o seguinte, uma percepção de quem já está no futebol há algum tempo. Treinador como o Renato já neste momento não acertou com o Atlético, não se acerta, os treinadores não conversam, não batem o martelo antes que o outro que está no cargo saia. Então isso aí não aconteceu. O máximo que pode ter acontecido, alguém da diretoria do Atlético ligado para o Renato Gaúcho: olha, se o Sampaoli sair aqui, você tem intenção de treinar o Galo? A gente tem um projeto aí do estádio, estamos contratando jogador. Pode ter feito isso com o representante do Renato Gaúcho. Eu rolo a bola para você, Léo Figueiredo, que esse assunto aí, Sampaoli, para definir o futuro e o plano A. Se ele sair, se ele pagar a multa, é o Renato Gaúcho. Léo, boa noite. Boa noite, Cláudio. Eu assino embaixo desse plano A. Digo que Renato Gaúcho, em caso de saída do Sampaoli, é o melhor nome que o Atlético pode buscar. O Renato é exatamente o oposto do Sampaoli. O Renato briga com a imprensa, mas pelo menos ele fala com a imprensa. O Renato tem um trato de carinho com os jogadores, com a torcida do Grêmio, com o envolvimento. Ele vive muito o clube, ele vive a cidade, ele se dedica àquilo tudo. O Sampaoli vive no mundo dele, que não é errado. Se ele trouxer o resultado, tá tudo certo. E ele é um profissional desta maneira. Mas uma fusão Renato Gaúcho, torcida do Atlético e um time bom, Cláudio, eu te digo sem pestanejar, se o Sampaoli deixar o Atlético, o nome melhor possível que o Atlético pode buscar é Renato Gaúcho. E eu acredito que, caso isso aconteça, se o Atlético faça uma proposta para o Renato Gaúcho, ele já está há muito tempo no Grêmio, parece um pouco desgastado lá com a torcida, com esse projeto do Atlético. Aí o Renato Gaúcho, durante o Campeonato Brasileiro, falou várias vezes que o Grêmio não poderia disputar o título, porque outros times, ele citava sempre o Atlético. O Atlético contratou aí, gastou milhões, então ele já vê com bons olhos, ele sabe o que está acontecendo aqui no Atlético, esse projeto futuro para os próximos anos. Mas é um caso que ainda, repito ao torcedor do Galo, é um caso hipotético. O Sampaoli, só se ele pagar a multa e deixar o Galo. O Atlético, no momento, não tem intenção de demitir o técnico Jorge Sampaoli, contrato até o fim da temporada de 2021. As notícias vão surgindo, Emanuel. Muitas especulações, inclusive porque o Sampaoli, por enquanto, não definiu o futuro dele. Tem essa proposta lá do futebol francês, Emanuel. O Renato Gaúcho teve 2 passagens pelo futebol de Minas como jogador. No Cruzeiro se deu muito bem, foi um jogador muito importante. No Atlético ele veio naquela barca da Selegalo. Aí não deixou muitas saudades da torcida não, porque a Selegalo não deu certo. Não por causa do Renato, mas porque a armação não foi bem feita. Daqui a pouco, as últimas da turma do bate-bola. Mandando um abraço especial hoje para o nosso narrador, o Antônio Carlos, o Canhão, que vai transmitir domingo pela Itatiaia o jogo do Flamengo contra o Corinthians no Maracanã. Hoje fazendo aniversário o nosso Antônio Carlos, muito querido na imprensa mineira. Agora, as últimas com Léo Figueiredo. Vamos em frente, mandando aquele abraço apertado ao nosso Antônio Carlos, uma pessoa da melhor qualidade. Começo informando a vocês sobre a antepenúltima rodada do Brasileirão, que vai ser aberta amanhã com 3 jogos. 5 horas em Goiânia, tem Goiás e Botafogo. 7 da noite no Mineirão tem o Galo contra o Bahia. Também às 7 na Vila Belmiro, Santos e Coritiba. Domingo, 5 partidas. 4 da tarde no Maracanã, Flamengo e Corinthians, jogo com transmissão da Itatiaia. No mesmo horário em São Januário, Vasco e Internacional. 6h15 na Arena Palmeiras, Palmeiras e Fortaleza. Também 6h15 na Arena da Baixada, em Curitiba, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. 8h30 no domingo na Arena Grêmio, Grêmio e São Paulo. E na segunda-feira tem mais 2 jogos fechando a rodada. 6 da tarde no Castelão em Fortaleza, Ceará e Fluminense. 8 da noite, Sport e Bragantino. Martelo batido. O São Paulo confirmou agora à tarde, por meio das redes sociais, a contratação do técnico argentino Hernán Crespo, de 45 anos, campeão da Copa Sul-Americana pelo Defensa e Justiça.
O São Paulo e Crespo resolveram os últimos detalhes que faltavam após o acordo verbal que já estava encaminhado. O contrato vai ser de 2 anos. Ainda não há previsão de quando o novo treinador vai comandar o time em campo. São Paulo entende que o processo de mudança de país leva tempo. Neste domingo, contra o Grêmio pelo Brasileirão, o auxiliar e interino Marcos Visoli estará no banco mais uma vez. Na negociação ficou acertado que Crespo terá mais 5 profissionais na comissão técnica do São Paulo. Ô Emanuel, eu gostaria da sua opinião nessa, porque o Hernan Crespo foi um grande centroavante da seleção argentina, futebol europeu, River Plate, todos conhecem, mas tem uma carreira curta ainda como treinador, são 4 ou 5 anos trabalhando como treinador. E o São Paulo, que é um dos times ricos do país, que tem um bom elenco, que disputa, podemos colocar assim, até o momento, até o título do brasileiro, mesmo que tenha ficado distante, busca mais um treinador estrangeiro. Então vai para a lista Sampaoli, Jorge Jesus e agora Hernan Crespo. É a invasão estrangeira, Emanuel? Tá certo ou tá errado? Parece que o futebol brasileiro se tornou encantado com nomes de jogadores e nomes de técnicos argentinos. Há um pouco de exagero aí. O Crespo, como você frisou aí, ô Léo, é início de carreira. Ele foi bem no Defensa e Justiça, mas não se pode dizer ainda, porque ele dirigiu equipes antes de chegar ao Defensa e também não foi lá grandes coisas. O São Paulo tem perdido muito tempo, dinheiro, não tem ido bem em competições, porque essa troca constante, aquela aposta, aquela fixação também no Fernando Diniz, tudo isso deu uma derrubada. Olha, o torcedor do São Paulo sonha com Rogério Ceni dirigindo o time. Só que o Ceni nesse momento está perto aí até de ser campeão brasileiro com o Flamengo. Pode ser que dê certo. Foi bom jogador, mas não tem ainda um nome estabelecido como grande técnico de futebol. Você tá certo, Emanuel. Tô pegando aqui, treinou o Parma nos juniores, o Modena, o Banfield, o Defensa e Justiça e agora o São Paulo, com certeza o maior desafio do treinador Hernan Crespo. O Inter vai ter de pagar R$1 milhão ao Flamengo se quiser utilizar o lateral direito Rodinei no confronto do próximo dia 21 contra o time carioca no Maracanã, pela penúltima rodada do Brasileirão. Esse é o valor da multa prevista no contrato de empréstimo do jogador ao clube gaúcho. Rodinei está emprestado pelo Flamengo até maio de 2021. No primeiro turno, quando o jogo ficou 2-2 no Beira-Rio, o Rodinei ficou de fora. Por falar em Flamengo, o time confirmou a contratação do zagueiro Bruno Viana, de 26 anos, revelado pelo Cruzeiro, que estava no Braga, de Portugal. Ele assinou o contrato por empréstimo até o fim de 2021. Depois, o Flamengo terá a opção de compra no valor de 7 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais. Bruno Viana é o primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2021. O Santos conseguiu registrar hoje o novo contrato do zagueiro Luan Pérez, com 4 anos de validade. O nome do jogador apareceu no boletim informativo diário, o famoso BID da CBF, e ele já pode entrar em campo neste sábado contra o Coritiba na Vila Belmiro. Luan Pérez está no Santos desde 2019. Ainda no futebol paulista, o Corinthians e o atacante Jô preparam um recurso que será enviado à Corte Arbitral do Esporte. Jogador e clube foram condenados pela FIFA a pagar $3 milhões e 400 mil ao Nagoya Grampus do Japão, que dá aproximadamente aí 18 milhões de reais. Jô tinha vínculo com o Nagoya até o fim do ano passado. O clube japonês alega ter havido abandono de emprego do jogador, que foi anunciado pelo Corinthians em junho de 2020. Por isso, a FIFA entende que o clube tem de ser solidário no pagamento da indenização. A TV britânica Sky Sports informa que o atacante Diego Costa está perto de acertar com o Palmeiras. O clube não confirma. Seria um contrato de 2 anos com um valor de 2 milhões e 600 mil euros por ano, cerca de 17 milhões de reais. Desde que deixou o Atlético de Madrid em janeiro, Diego Costa está em sua cidade natal, em Lagarto, que fica no interior do Sergipe. Após ter sido denunciado por abuso sexual, o atacante Christian Pavón, do Boca Juniors,
corre risco de ser preso preventivamente em Buenos Aires. O pedido foi feito pela defesa de Gisela Doyle, que acusa o jogador de tê-la assediado sexualmente em novembro de 2019. Pavon, que recentemente voltou de empréstimo do Los Angeles Galaxy, não vai ficar no Boca. O jogador deve ser comprado em definitivo pelo clube dos Estados Unidos. Para fechar, o Cruzeiro decide hoje o título da Copa do Brasil masculina de vôlei, jogando contra o Taubaté, 9h30, no Centro de Desenvolvimento do Vôlei, em Saquarema, no Rio. Time celeste busca o 6º título do torneio, o 4º de forma consecutiva. Emanuel, se dentro das 4 linhas no futebol as coisas não têm funcionado para o Cruzeiro, dentro das 4 linhas ali no voleibol, as coisas funcionam, que é uma beleza. O time de vôlei do Cruzeiro segue voando, Emanuel. É porque o vôlei e o futebol do Cruzeiro são empresas totalmente separadas, nada a ver. O nome do Cruzeiro está brilhando no voleibol. Os jogadores do vôlei recebem normalmente, não há problemas. O vôlei do Cruzeiro é bancado pela SADA. O futebol continua pagando pecados de administrações anteriores. Final da turma do bate-bola.